Jesus, ele está caminhando com os discípulos, e Jesus leva os discípulos para uma região chamada Cesareia de Filipe, uma cidade que fica a 40 quilômetros ao norte ali do Mar da Galileia. Não fazia parte da região da Judeia, nem da Galileia, onde os judeus viviam durante a época do Império Romano. E a grande pergunta é, por que é que Jesus foi para aquele lugar? Porque ela era uma cidade fora da região onde os judeus viviam. E é muito interessante pensar em Cesareia de Filipe, porque Cesareia de Filipe é uma cidade muito especial. Lá no Antigo Testamento, Cesareia de Filipe é uma cidade que ficava na antiga nação do norte, onde tinha se dividido o reino do norte e o reino do sul. E se tornou uma região muito idólatra. E eles, com o passar do tempo, passaram a colocar ali várias estátuas de adoração a outros deuses, falsos deuses. Com o passar do tempo, o reino do norte foi invadido pela Assíria, depois eles foram invadidos por outros povos, até que um dia um homem chamado Alexandre o Grande invadiu toda aquela região, e ele consagrou aquela cidade para um deus chamado Pan. Um deus que os gregos tinham essa ideia de um Deus que podia ir para o mundo dos mortos e voltar ao mundo dos vivos. E era um Deus da natureza, ele era meio homem, meio bode. E ali eles consagraram essa cidade para esse Deus chamado Pan. Porque é uma cidade muito bonita, tem uma fonte de água muito bonita, tem ali uma pedra, um rochedo gigante, e dentro desse rochedo tem uma caverna. E os gregos acreditavam que a caverna era um portal que tinha um acesso ao mundo dos mortos. Então eles construíram ali um templo de adoração ao deus Pan. Esse deus da natureza, esse deus do medo. A palavra pânico vem desse deus. E com o passar do tempo, essa cidade se tornou uma referência de adoração aos outros deuses. Depois, eles foram conquistados pelos romanos, e a cidade foi então entregue por César Augusto para ser ali administrado por um homem chamado Gregório o Grande. Gregório o Grande deu a cidade para o filho mudou o nome da cidade para Cesareia, em honra ao rei César. Só que era Cesareia de Filipe, porque o nome dele era Filipe, ele queria honrar a si mesmo também. E aí em distinção a outra Cesareia que tinha em outra cidade. E aí é por isso que é interessante, porque Jesus vai para Cesareia de Filipe, com os 12. Uma cidade onde tinham ídolos de todos os tipos, onde tinham sacrifícios de animais sendo realizados ali. Um lugar que os judeus chamavam de maneira pejorativa, porta dos infernos. Aquilo é porta dos infernos, aquele lugar. Os romanos chamavam realmente de porta do inferno, porque eles acreditavam que era o lugar onde tinha comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas os judeus, eles não iam para essa região, porque era uma região impura, ela era uma região de trevas, ela era uma região de adoração a demônios, ela é uma região suja. Mas é exatamente para lá que Jesus vai. E Jesus vai para lá e leva os 12 junto com eles. Fala assim, que mestre estranho é esse? Ô Jesus, você tem que levar os discípulos para lugares santos, não lugares impuros, não lugares sujos. Mas ele leva para Cesareia de Filipe. E é lá em Cesareia de Filipe que Jesus faz a pergunta mais importante. Ele pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Você consegue imaginar? Jesus em Cesareia de Filipe, diante de tantas imagens de deuses, talvez tivesse lá a imagem de Zeus, talvez tivesse lá a imagem de Pan, as imagens de tantos outros deuses, e Jesus pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Queridos, eu quero chamar a sua atenção, porque nós precisamos ir para as Cesareias de Filipe desse mundo. Porque a grande pergunta sobre quem Jesus é precisa ser feita nas Cesareias de Filipe nesse mundo. São em meio às trevas, em meio aos lugares que estão perdidos, que nós precisamos perguntar e trazer a resposta de quem é Jesus. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para a Índia,
há 12 anos atrás, no início desse ano, nós celebramos o aniversário do trabalho no ministério lá na Índia. 12 anos atrás, eu fui para a Índia e eu me lembro de andar pelas ruas da Índia e eu não conseguia dormir nos primeiros dias que eu fui. Vendo as pessoas adorando estátuas, adorando árvores, adorando animais. Eu me lembro de visitar as vilas e ver as pessoas num nível de miséria que eu nunca tinha visto na minha vida. E olha que eu já tinha trabalhado em vários lugares, em favelas, em situações, mas eu não tinha visto aquele nível de miséria. Aquilo me constrangia, eu chorava. Eu me lembro que a primeira semana que eu cheguei na Índia, eu chorava, eu colocava diante de Deus, Deus, existem milhões de pessoas aqui que não conhecem o Senhor. E as pessoas não conhecem de Jesus. Eu me lembro de perguntar para as pessoas que estavam comigo no carro, eu perguntava, tem alguma igreja nessa vila? Ele falou, não. E nessa daqui tem? Também não. Tem alguma igreja nessa cidade? Não. E aquilo foi me angustiando. Depois eu voltei para o Brasil, e no Brasil a gente não consegue atravessar às vezes uma quadra. A gente tem 2, 3 igrejas. E glória a Deus, não estou reclamando do Brasil, a gente tem que ter mais igreja. Mas o que está acontecendo? Por que lá não tem? Onde as pessoas não têm acesso ao Evangelho, as pessoas não conhecem a luz, as pessoas estão presas nas trevas. Deus me deu uma visão de um trabalho, começar um trabalho de plantação de igrejas na Índia. E eu me lembro de lá, Deus dá um sonho maluco, e eu voltei para o Brasil, e eu comecei a compartilhar com algumas pessoas que já tinham experiência missionária, algumas organizações, e a maioria do pessoal falava para mim, não vai dar certo não, isso daí não vai dar certo, porque a Índia é difícil, a Índia é complicada, a Índia tem isso, a Índia tem aquilo, a Índia, e aí as dificuldades que foram colocando diante de mim, eu falei, mas Deus está falando para eu começar esse trabalho. Não, você é um menino. Você é um moleque. Você é um piá, né? Como a gente fala aqui em Curitiba. Você é um piá. O que você vai fazer lá? Como é que você vai ter algum tipo de resultado? Não vai dar certo. E olha, você nem tem dinheiro. Como é que você vai fazer isso? Mas Deus mandou eu fazer algo. E ali eu comecei a orar, coloquei diante de Deus, eu preciso fazer algo. Porque é em Cesareia de Filipe, são nos lugares que estão envolvidos pelas trevas, que nós precisamos ir e ser resposta. Eu orando, colocando diante de Deus, Deus falou ao meu coração, faz o projeto. Eu abri lá a minha planilha no Excel, comecei a colocar um projeto do que eu ia fazer. Vou começar a andar com 12 jovens, e eu vou viajar para a Índia tantas vezes por ano, eu vou fazer isso, e eu vou caminhar, eu vou dar treinamento e tal, e a gente vai começar a evangelizar, e eu vou fazer isso, não sei o quê. E eu coloquei tudo no papel, e eu orei, Deus, eu preciso, meu orçamento, eu preciso de 10 mil reais para começar esse projeto. Não tenho nada. Eu falei, Deus, cadê? E eu comecei a orar, Deus, preciso de 10 mil reais, Senhor, o Senhor quer que eu faça? Se o Senhor quiser que eu faça, eu preciso de 10 mil reais. Eu não pedi para ninguém, pedi para Deus. Uma semana orando, colocando diante de Deus, uma semana. Um irmão liga falando assim, pastor, eu quero conversar com você, porque Deus colocou no meu coração dar uma oferta missionária. Eu falei, claro, irmão, venha conversar. E aí ele falou assim, eu quero conhecer. Eu falei, eu vou apresentar tantos projetos. Aí eu comecei a mostrar vários projetos que eu conhecia. E eu nem falei da Índia, nem falei nada. E eu falando, e ele falou, não quero dar para esses projetos, não sei. Deus me incomodou para dar uma oferta para um projeto novo. Aí que Deus falou no meu coração. Aí eu falei assim, olha, tem um projeto que não é nem novo, porque nem nasceu ainda. Eu quero começar um projeto. Aí ele falou assim, é esse projeto. E aí eu falei, então o irmão coloca lá no gasofilaço a sua oferta, não quero nem saber o valor. Ele estava saindo da sala, aí ele voltou e perguntou assim, pastor, não quer saber quanto que eu vou dar não? Eu falei assim, não, se o irmão quer falar. Aí ele falou assim, Deus colocou no meu coração dar 10 mil reais. E aí eu fiquei, Senhor, por que eu não pedi 15? E aí ele deu a oferta. 2 dias depois, eu fui lá me preparar para viajar e começar o projeto, e aí eu vi um furo no meu orçamento, né? Quando você começa tudo do zero assim, você comete alguns erros. Eu falei, Senhor, eu não coloquei minhas passagens? Como é que eu vou?
Eu não vou, eu era recém-casado e o dinheiro é apertado para recém-casado, não é? Vocês sabem como é que é? Como é que eu vou fazer? E agora, Senhor, e tal? Aí aquele mesmo irmão um dia me liga, alguns dias depois. Ele liga, pastor, eu estava aqui orando. Deus colocou no meu coração, irmão abençoado, que o irmão precisa dar passagem. Eu vou dar a passagem para o irmão. E aquele primeiro ano, Deus deu, foi um maná que caiu do céu. E Deus abençoou. Sabe, quando Deus quer que a obra seja feita, Ele move, Ele faz, Ele age. E Deus quer que nós estejamos envolvidos em levar o Evangelho aonde ninguém está indo. Talvez você não tenha que ir para a Índia. Existem lugares aqui próximos que não tem ninguém. Nós precisamos ser luz nas nossas universidades, precisamos ser luz nos bairros dessa cidade, precisamos ser luz aqui no Brasil. Mas é claro, existem lugares no mundo onde as trevas são mais densas. E lá nós precisamos de mais, precisamos de gente para mandar para esses lugares. Jesus pergunta para eles, quem os homens dizem que eu sou? Bom, as respostas são tantas, né? Se a gente perguntasse hoje aqui no Brasil, talvez as respostas seriam muito diferentes. Quem é Jesus? Hoje Jesus pode ter uma caricatura de um revolucionário, é quase como um Che Guevara do nosso tempo, faz parte de uma bandeira. Quem é Jesus? Alguns vão dizer que ele foi um grande mestre que viveu no passado, um grande filósofo, um grande pensador. Ah não, Jesus foi um mártir que morreu como Sócrates morreu, e aí ele levantou discípulos. Mas quem é Jesus? As respostas que o mundo oferece para essa questão são respostas falhas, são respostas míopes. Jesus olha para os discípulos e ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro imediatamente diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe por quê que Pedro responde corretamente? Porque só através de um relacionamento de intimidade com Deus, que nós podemos realmente conhecer quem Ele é. Não dá para conhecer Jesus só de ouvir falar. Não dá para conhecer Jesus só do que me disseram que Ele fez, ou do que eu preciso conhecê-lo pessoalmente. Ele estava andando com Jesus. Ele via o que Jesus fazia. Quando Jesus começou o seu ministério, eu gosto lá do texto em João, capítulo 1, versículos 37 em diante. Jesus, ele é batizado por João Batista. João Batista está ali, ele aponta para Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus sai e alguns discípulos de João Batista vão atrás dele. E ali eles vão com aquela dúvida, né? Ô Jesus, quem é o Senhor? Eles chegam para Jesus e falam, Jesus, onde o Senhor mora? Qual é a resposta de Jesus? Vem e vê. Essa é a resposta dele. De fato eles estavam querendo saber, será que o Senhor realmente é esse que eles dizem? Será que o Senhor realmente é o Messias? Será que o Senhor é esse a quem todos estamos esperando? Jesus diz, vem e vê. Vem e vê. Vem ver quem eu sou. Vem ver quem me enviou. Vem ver. Prova, conheça, observe. Vem ver. E assim, quando eles começam a caminhar com Jesus, eles começam a perceber quem é Jesus. Jesus não fez aquilo que nós talvez faríamos. Falei assim, Jesus, o Senhor é o Messias mesmo? Eu falei, opa, peraí. Senta aqui, senta aí. Abre aí a Bíblia em Isaías. Vamos lá, vou mostrar para você que eu sou o Messias, tá? Abre lá, vamos lá, agora vamos lá, em Oséias, vamos lá, Amós, abre aí os profetas, eu nasci na cidade tal, eu sou minha ascendência aqui, descendente de Davi, estão vendo? Eu sou o Messias. Jesus não fez isso. Jesus ele diz, vem e vê. Quando nós entramos nas Cesareias de Filipe pelo mundo, quando nós entramos nos lugares de trevas, nós facilmente somos envolvidos pelo medo que Satanás muitas vezes gera em nós. E nós não sabemos que respostas nós podemos dar nesses ambientes. Fica tranquilo, a resposta que você tem que dar é muito simples. Vem e vê. Vem e vê.
Esse Jesus aí eu não acredito nele não. Eu falei assim, vem ver, caminha comigo, vem andar perto de mim e você vai ver quem é Jesus na minha vida. Lá no norte da Índia, um muçulmano, imã é tipo um sacerdote, né? Tipo um pastor, ele ensina. E ele um dia entrou em crise, a fé dele, e ele ouviu de Jesus, e ele não sabia quem era, se realmente Jesus era quem era o Filho de Deus. Não tinha nenhuma igreja perto, não tinha ninguém que o ajudasse. Ele então começou a fazer a sua oração do jeito muçulmano mesmo, procurando, falando com Alá e perguntando se Jesus era realmente o Filho de Deus. E um dia, Jesus apareceu para ele. Jesus apareceu para ele num sonho e ele ficou todo espantado. Naquela semana ele chegou lá na mesquita e ele começou a falar para todo mundo: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Eu perguntei para Alá e o Filho de Deus apareceu para mim. Ele é o Filho de Deus. Eu não quero mais ler o Alcorão, eu quero uma Bíblia. Alguém sabe onde eu encontro uma Bíblia, uma igreja, um cristão? Eu preciso saber. E ele começou a ensinar na mesquita. Uma mesquita próxima, um outro imã tinha ouvido falar disso e disse assim: não, esse imã, a gente tem que calar a boca dele, ele tem que morrer. E um dia ele chega em casa, esse imã convertido, chega em casa, ele vai falar para a família do que tinha acontecido. Aí a família dele, o irmão mais novo, fala assim: se você agora é cristão, você tem que morrer. Parte para cima dele com uma faca. O irmão mais velho se coloca para defender e o irmão mais velho morre. Os pais expulsam ele de casa, ele sai, ele é expulso, e ele sem nada perde dinheiro, perde família, perde esposa, perde filhos, perde os pais. Com a roupa do corpo ele pega, entra num trem e ele vai para Nova Delhi, para o extremo, outro extremo da Índia. E ele vai lá e Jesus vai falando com ele no processo todo. Ele vai para Delhi, fica anos trabalhando em Delhi. Ele encontra uma igreja, ele é batizado nessa igreja. Anos se passam, ele se casa novamente, ele forma família, ele volta para a região com medo. De repente ele está no caminho, dentro do trem, e ele encontra quem? O mesmo imã que tinha mandado matar ele, que o irmão dele tinha ouvido. E aí dentro do trem, e uma coisa que acontece muito na Índia, são as pessoas jogarem as pessoas de dentro do trem, por causa de perseguição religiosa. Ele está ali, aí ele está conversando com ele fala assim: agora o que vai acontecer? Você vai me jogar? Você vai me matar? E aquele outro imã fala para ele assim: não, depois de tudo, depois de eu ver de você pagar o preço que você pagou, depois de eu ver que você realmente creu que Jesus era, depois de tudo que aconteceu, eu comecei a orar para Alá falar comigo, e Jesus apareceu para mim também. Jesus falou comigo, e hoje eu sou seu irmão, hoje eu sou cristão. Sabe, eu estava na Índia dando treinamento, e os dois estavam um do lado do outro, aprendendo como plantar uma igreja entre os muçulmanos, numa região remota daquela região. Deus fala, Deus faz. Eu podia contar tantos testemunhos daquilo que Deus está fazendo, não só de visões, não apenas de Jesus aparecendo, mas milagres que o Senhor está fazendo hoje, no nosso tempo. Jesus, Ele nos envia para sermos resposta, e não apenas para darmos resposta. Não é para sairmos dizendo simplesmente, é claro que devemos dizer quem é Jesus, mas muito mais importante do que dizer quem é Jesus, nós precisamos revelar quem é Jesus nas nossas vidas. Porque Ele se revela, Ele fala, Ele se manifesta, Ele está aqui, Ele age, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu já tive situações na minha vida que eu não sabia o que fazer. Orei, coloquei diante de Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus se revelava, Deus agia, Deus supria as necessidades. E precisamos de pessoas que hoje estejam dispostas a pagar o preço de irem para as Cesareias de Filipe espalhadas nesse mundo, para levar o Evangelho aonde não tem chegado. Jesus louva ali a resposta de Pedro, e ele fala assim: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja.
Ele fala, edificaria minha igreja, a igreja de Cristo. Por isso que eu creio muito na plantação de igrejas. Por isso que eu entendo que o nosso propósito é construir a igreja de Cristo aqui em Curitiba, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Precisamos levar a palavra de Deus aonde ela ainda não tem chegado. Por isso que Jesus sai da região e vai para Cesareia de Filipe. E lá em Cesareia de Filipe ele diz para eles que as portas do inferno não prevalecerão. Não vão prevalecer. As portas do inferno não podem prevalecer quando nós vamos no nome de Cristo. Eu já vi situações, eu fui ameaçado de morte em vilas. Estou vivo. Eu já fui ameaçado em várias situações, eu estou vivo. Situações que eu pensei que eu ia morrer, estou bem. Deus, Ele sustenta. Não é fácil, mas Deus sustenta, Deus age. E Deus ainda chama pessoas para se colocarem à disposição do Senhor para realizar a sua vontade. Eu quero passar um vídeo rápido da Índia, para vocês verem um pouquinho daquilo que aconteceu nesses últimos 10 anos ali na Índia, que vocês fizeram parte. Pode passar, por favor. Começamos esse ministério treinando 12 pessoas. Esses 12 líderes começaram a se multiplicar em poucos anos. Esses 12 se multiplicaram a 20. E nós plantamos, entre 2010 até 2016, nós plantamos 117 igrejas ali no norte da Índia, numa das regiões mais difíceis ali, em alguns daqueles estados. Nós então desafiamos aqueles líderes a levantarem líderes das suas igrejas, e nós então começamos a plantar mais 60 igrejas. Em 2018 nós plantamos cerca de 800 igrejas mais, nessa multiplicação de líderes. E hoje nós temos só naquela região 1.222 igrejas plantadas, o que equivale a cerca de 29.500 e alguma coisa, pessoas batizadas ali no norte da Índia. 29 mil pessoas. Hoje nas pequenas igrejas ali espalhadas, são 55 mil pessoas participando daquelas igrejas. Quando alguém disser para você que você não pode, olhe para aquele que fez do nada algo. Olhe para aquele que fez de um pescador um apóstolo. Olhe para aquele que pega as nossas migalhas, os nossos restos, constrói, que nos quebra e nos refaz e nos usa poderosamente. Porque eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas Deus usa, se nós nos colocamos à disposição do Senhor. E o meu desafio hoje aqui é você que possa ser resposta para os lugares ainda escuros desta terra. Resposta para este tempo que nós estamos vivendo. Pessoas precisam ir, mas para isso precisam pagar um preço. Há um preço, não vou negar. Jesus louva ali Pedro e logo depois Jesus começa a dizer, olha, eu vou ser preso, eu vou ser morto.
E aí Pedro chega para Jesus e diz assim: Jesus, para de falar isso. Esse negócio de ser preso, traído, morrer, isso daí não é legal. O mesmo Pedro, que um pouco antes disse que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, agora está dizendo que Jesus, ó Criador dos céus e da terra, ó Filho de Deus, o senhor está errado. É irônico. E às vezes a gente faz isso. A gente faz isso quando a gente coloca Jesus como Senhor de uma área da nossa vida. A gente fala assim: Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida no sábado e no domingo, mas na segunda-feira, Senhor Deus, eu vou ficar quietinho na minha. Jesus, lá na minha faculdade eu vou ficar na minha. Lá no meu trabalho eu não vou me posicionar, Jesus, porque olha, esse é um tempo complicado. Você não pode se posicionar em algumas coisas. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. E aí Jesus vai falar para Pedro: afasta de mim, Satanás. Sabe, todas as vezes que nós abrimos mão de nos arriscarmos, nós não queremos abrir mão, nós já estamos comprometidos com os valores de Satanás. Se nós não queremos abrir mão do mundo, abrir mão da nossa própria vontade, abrir mão dos nossos próprios desejos, do nosso próprio conforto, abrir mão das coisas que nós temos de mão beijada, para realizar a vontade de Deus, para realizar o propósito de Deus, se nós não conseguimos abrir mão de construir o nosso nome, o nosso reino, para construir o nome de Deus, o nome de Jesus, o reino de Deus, é porque nós já estamos comprometidos com o reino de Satanás. E é preciso renunciar. Por isso que Jesus fala que você precisa abandonar isso tudo, você precisa deixar isso tudo para trás. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por amor de mim, você vai ganhar. Se você está tentando encontrar o sentido da tua vida nas coisas vazias desse mundo, talvez num certificado, num diploma, talvez num dinheiro, numa coisa que você quer conquistar, essas coisas em si não são más, essas coisas em si não são ruins, mas se você está colocando isso como sentido da sua vida, você vai perder a tua vida. Você já está perdendo a tua vida. E talvez você já tenha percebido isso, que a sua vida não tem alegria, não tem sentido. É preciso pagar um preço. Deixar para trás as coisas de criança, as coisas de menino. E agora, colocar diante do Senhor: Deus, quais são as coisas de homem, as coisas de mulher, que o Senhor quer para mim nesse tempo? Há um preço a pagar. E é preciso pagá-lo. Eu tenho um missionário lá na Índia, e eu vou terminar com essa palavra. Ele é um dos plantadores de igreja que mais plantou igrejas ali na região. E um dia ele foi batizar as pessoas da vila. Ele foi batizar 5 pessoas. Na saída ali do riozinho, tinha um grupo de fundamentalistas hindus. Ele saiu, aqueles fundamentalistas pegaram ele e deram uma sova nele. Deu alguns meses, e ele mandando um relatório para a gente: apanhei e fui parar no hospital. Falou: vamos orar por você. Alguns meses ele manda outro relatório, dizendo: olha, aconteceu de novo. Fui lá batizar 10 pessoas, e aí o povo me pegou e me deram uma sova também. E eu fui parar no hospital, porque bateram mais forte. Foi terrível. E isso aconteceu mais uma vez. Ele batizou 20 pessoas. Só que agora na vila tinham vários convertidos. E quando eles bateram no plantador de igreja, nosso obreiro lá, esses convertidos juntaram uma multidão de pessoas. Eles foram lá na polícia e foram falar: ele bateu no nosso pastor, ele é o nosso líder, como é que pode? A polícia foi lá e pegou os fundamentalistas e prendeu eles. E aí eles foram lá no hospital falar: olha, prenderam. E aí o pastor falou assim: peraí, como assim? Quem mandou vocês fazerem isso? Eu falei: não, então, mas eles estavam te batendo. Não, eu não mandei vocês fazerem isso. Ele levantou, foi lá na prisão, falou assim: por favor, solta eles, pode soltar. Aí ele falou assim: mas por que? Solta, por favor, eu não tenho nada contra eles. E aí eles estavam saindo, e aí aqueles homens olhando para ele, dizendo assim: por que você está tirando a queixa para a gente poder sair livre? E aí ele disse: por 2 motivos. Um, porque vocês estão me fazendo um favor.
No início eu estava batizando 5 pessoas. Agora eu estou batizando 20. Então assim, a cruz de Cristo na minha vida ficou mais evidente depois que vocês começaram a me bater. Segundo, porque o meu Deus é Jesus. E Jesus me ensina a amar os meus inimigos. E eu não tenho nada contra vocês, por isso podem ir. Alguns daqueles fundamentalistas se entregaram a Jesus, se converteram. Há um preço a pagar, mas vale a pena. Vale a pena. Vou passar o último vídeo. Eu quero que você assista. Eu quero que você responda essa pergunta desse vídeo para Deus. Porque o Senhor quer, Ele chama pessoas que possam pagar esse preço nesse tempo e ir às Cesareias de Filipe nesse mundo. Por favor, pode passar o último vídeo. Se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque alguém pagou o preço. Cristo nos deixou uma tarefa no mundo, a tarefa de levar as boas novas para todos os povos. Nós já fomos alcançados pelo Evangelho, nós conhecemos as boas novas, porque um dia alguém pagou o preço de ir até os nossos ancestrais para falar do Cristo que morreu e ressuscitou, trazendo salvação e reconciliação com Deus. Mas existem povos inteiros que nunca ouviram falar de Jesus, porque ninguém pagou o preço de ir até eles para anunciar as boas novas. Que preço é esse? Ir até um povo não alcançado pode colocar em risco as nossas vidas. Estamos sujeitos à perseguição política e religiosa, estamos sujeitos a doenças, à hostilidade dos nativos, às vezes ao clima extremo. Em alguns lugares existem guerras, terrorismo. Alguns povos ficam no meio de lugares inóspitos e de difícil acesso. Mas se a nossa vida verdadeiramente pertence a Cristo, nada disso importa. Se nós estamos hoje aqui é porque alguém pagou esse preço. Pessoas comuns, mártires, discípulos, mestres, homens e mulheres dos quais ninguém sabe o nome, mas que tinham uma paixão pela glória de Deus, que os levaram a arriscar as suas vidas para alcançar os não alcançados. E assim, o Evangelho chegou até nós. E agora que nós conhecemos a Cristo, nós temos a resposta para a pergunta que bilhões de pessoas estão fazendo. E a missão não pode parar em nós. Quem vai pagar o preço para ir aonde ninguém está indo? Alguns Deus vai chamar para ir. E se Deus está te chamando para ir, responda. Outros, se Deus não te chamar para ir, querido, não pense que você não tem que se envolver com missões, porque você é missionário onde você está. E todos nós precisamos nos envolver enviando, sustentando a obra missionária. Todos nós precisamos pagar o preço para que o Evangelho chegue nas Cesareias de Filipe nesse mundo. Eu e você precisamos participar da obra missionária. Precisamos nos envolver aqui onde estamos, na faculdade, no bairro, na cidade ao lado. Precisamos ouvir se Deus quer nos enviar para o outro lado do mundo. Precisamos investir financeiramente aonde nós não estamos. Mas todos nós, a igreja inteira, precisa estar envolvida em levar o Evangelho inteiro para o mundo inteiro. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês.